Olá, pessoal! Mariana aqui. Yuri. E aqui a gente tá falando sobre um resuminho do que a gente viu na semana. O que a gente tem pra falar é quais séries nós estamos assistindo agora que eu acho que vale a pena é Ruptura. O que você tá achando? Cara, eu me viciei, porque eu sempre posterguei pra começar a ver Ruptura. Eu também. Porque todo mundo falava de Ruptura, eu falei, depois eu vejo, depois eu vejo. E Apple TV eu quase não assisto. Aham. Eu tenho, mas eu quase não vejo. E aí quando eu vi que tava pra estrear, a gente foi na CCXP, participamos de uma ativação super legal. Muito legal. E aí aquilo ali me deu um start, eu preciso assistir essa série aqui, porque a galera tava enlouquecida com a ativação e a ativação foi irada. Foi. Então eu devorei a primeira temporada e graças a Deus, 2 dias depois já tinha o primeiro episódio da segunda temporada. Eu gosto da temática, é um pouco Black Mirror, Sim. a série, porque acaba sendo uma distopia também ali. E as discussões que eles tratam ali também sobre essa questão de limite, até onde a gente pode ir para frear nossos sentimentos, as nossas emoções, mas só que toda ação que a gente faz tem uma consequência. Eles se voluntariam para aquele experimento, sabendo de algumas consequências, mas no decorrer das coisas, eles vão descobrindo outras consequências. O que eles perdem no caminho? Porque nada mais é que eu ser uma pessoa em um ambiente, eu ser uma pessoa fora daquilo ali. Então, tecnicamente, são duas vidas, são Sim. duas existências. Exatamente. E se elas se colidirem, como é que acontece isso aí? Se uma tiver ciência de fato da outra, né? Então, as provocações começam daí. Eu, particularmente, estou muito interessado na série. Eu acho que a série, ela traz essa questão do eu, né? De você ser o seu externo e seu interno. É como se você tivesse agora o médico e o monstro dentro de você. Sim. Só que eu acho que eles minimizam muito essa questão da criação do interno. Como se o interno não fosse... Como se ele não existisse, ele não tivesse direito a nada. Só que a partir do momento que você dá a permissão de mexerem na sua cabeça, que mexe com as suas emoções, sobre quem você é, o seu cérebro é o principal do seu corpo. Se ele parar, você não existe mais. Então, quando você dá essa permissão e você cria um outro eu, porque é basicamente isso que é criado a partir do momento que você não tem memórias, ele meio que cai nesse paradigma. Você tem tanto direito quanto a pessoa que te permite, porque você não tem controle. Tipo, quando você tá lá dentro da Lumon, você só existe para trabalhar. Você é basicamente um escravo daquela empresa. Um escravo de si mesmo. Porque o seu interno não deixa você sair dali nem do trabalho. Então, eu acho que é interessante ver essa questão deles tendo essa liberdade de ver o que é o mundo lá fora. De estar, tipo, como se eles vivessem naquela caverna. E aí eles começassem a querer saber o que acontece. Alguém conta a história, é assim assado, é assim lá fora é assim assado. Porque eles tentam ter. São só teorias, né? Eles não têm nada Eles concreto de não como é o sabem mundo como é que externo. é. E não é a vida deles, porque a vida deles começa a partir do momento que eles vão no primeiro dia trabalhar, sabe? Eu acho isso É, o dia interessante. 01 ali da É, vida. não tem, porque eles nasceram ali. Tipo, é uma criação do seu próprio pensamento, como se fosse o seu amigo imaginário. Sim. E além disso, eles trabalham, eles exercem uma atividade que também eles não sabem explicar o que é aquilo ali, o que eles fazem de fato. Aí é onde mora um outro mistério da série também. Que o setor deles ali, eles só fazem, Todos literalmente, eles. eles só fazem aquilo ali de forma robótica, de forma automática. Tanto que quando chega a Hayley, ela começa a provocar eles, porque antes estava tudo muito tranquilo, o status quo tava garantido. Quando ela chega provocando curiosidades nos outros, eles começam a se questionar. E aí que mora o perigo, porque ela meio que ela atiça aquilo ali. E é engraçado porque, assim, já dando spoiler, né? Eu acho que não tem como a gente sair disso pra abrir. Ela é dona daquilo. Ela, tipo, é a CEO do rolê. E isso traz também essa questão de, por mais que você crie um novo eu, ele é um reflexo de quem você é, como se você olhasse no espelho. Então, por ela já ter tido o privilégio e por ela já ter tido uma criação totalmente diferente, com um peso maior, porque ela é dona daquilo ali, a interna dela é rebelde. Sim. Então, É o meio que. contraponto perfeito, né? Exato. E é porque ela tem o direito sobre tudo. Então, ela não liga para as regras. E aí, a interna dela também tem isso dentro de si, esses sentimentos, essa coisa guardada, essa vontade de explorar e de entender como é que funciona. Até porque é o que motivou ela a fazer a ruptura, né? Cada um tem seus próprios motivos ali pra fazer. Agora eu te pergunto, você se submeteria a uma ruptura? Depende, se eu soubesse que o meu trabalho é chato pra caraca, sim. Porque eu vi que o criador, ele escreveu durante, acho que quando ele tava na faculdade, e foi porque ele trabalhava numa fábrica de portas, e ele pensou, cara, meu trabalho é muito ruim, eu queria poder desligar minhas emoções, a minha vida, e depois voltar. Então, tipo, dependendo do lugar que você trabalha, faz sentido. Só que aí vai aquilo, essa sua criação, ela ganha uma vida nova, sabe? Sim. É como se fosse um NPC seu, sabe? Só que, tipo, pô, é injusto deixar eles presos ali. Acho que isso é esquisito.
que tu acha que pode acontecer nessa segunda temporada? Olha, eu acho que realmente a gente vai ter algumas respostas. Sabe qual é o sentimento que eu tenho vendo essa série? A mesma de Lost. Porque Lost sempre tinha os enigmas de. Eles estão presos na ilha e eles não conseguem sair da ilha. E eles estão presos na Lumon e eles não Não conseguem conseguem sair da sair. Lumon. Então tem essa coisa de você tentar entender quem são os outros, o que, que eles querem, por que, que você tá ali, por que, que você não pode sair. E em Lost tinha a iniciativa Dharma, né? Que era uma questão de pesquisa e tal sobre a ilha. Então eu acho que se eu fosse comparar com uma série seria Lost, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe, porque os personagens não sabem, Sim. mas que vai ser apresentado pra gente com outros funcionários lá. A gente vai ver mais camadas sendo exibidas ali. Eu acho que é É isso. porque a gente acaba meio que se tornando um deles, né? Porque a Uhum, gente descobre as coisas ao mesmo tempo que eles estão descobrindo. Isso que é um barato também da uhum, série. Porque a gente está descobrindo as informações novas com eles. A exato. gente não descobre algo antes e fica, nossa, torcendo para que eles descubram. A gente descobre junto com eles. Então a gente sabe o tanto quanto eles. Eu acho que a história da Lumon vai ser muito mais explorada nessa temporada. Sim. Eu acho que a gente vai ter a noção de outros setores da empresa, vão surgir novos personagens ali, justamente para fazer essa questão, como é uma segunda parte da história, né, tem que expandir o universo. Então, o universo da Lumon e aquele universo externo, ele provavelmente vai ser mais expandido. Agora a questão toda é, como que eles vão absorver a informação de que ela é uma, na verdade, uma É infiltrada ali? verdade. Eu acho que ela mentir sobre isso é a grande virada de chave. Porque a gente sabe que ela tá mentindo. Mas eu acho que o Dylan vai ser o que mais vai sofrer, porque ele tem uma família, né, lá fora, Sim. e ele não foi lá fora, ele não sabe, ele é o único que não foi. Então eu acho que essa vai ser a maior traição pra ele, assim. Acho que ele que vai se sentir mais traído, assim, de tipo, você é a culpada de eu estar aqui me ferrando nessa vida. Ele se sacrificou para É, ajudar os três. exato. E ele que mais tem alguma coisa lá fora, É, sabe? algo Pra concreto. lidar, Sim. né? O externo dele é totalmente diferente do interno dele, né? E outro ponto, assim, eu acho que é muito parecido com o Maze Runner, porque a gente teve pequenas dicas no primeiro episódio dessa segunda temporada. Eles pegaram pessoas de outras Lumons que aparentemente fecharam, ou seja, eles tiveram alguma coisa Algum bem. problema, Não talvez, tiveram numa pessoa, empresa. as pessoas não aceitaram tanto a questão, falaram, pô, isso aí é meio estranho. E aí eles tiveram que reduzir custos, e aí meio que pegar esse pessoal e botar, concentrar num lugar só. E aí eles foram dando algumas dicas sobre esses lugares. Um deles foi o cara que falou assim: ah, mas a minha é só de madeira, tudo é madeira. E aí eu comecei a pensar, será que cada Lumon é É de um jeito. diferente? É. E isso é muito Maze Runner, porque o Maze Runner tinham, assim, no filme não aparece, mas nos livros eles fazem experimentos. E nesses experimentos precisam ser de forma diferente. Aí tem um só de mulher, tem um só de homem, tem um só de adulto, tem um só de velho, tem um só de coisa. Então, cada labirinto dentro Era da diferente. Cruel ele é totalmente diferente para eles meio que terem uma noção do que dá certo e o que não dá. E aí eu acho que esse foi um pequeno spoiler de é, que é um experimento. Eles estão cada aluno tem o seu a sua peculiaridade e a deles é a que mais dá certo. Por isso Talvez que ali ela seja a foi. matriz. Talvez seja a matriz. Até porque a Halle foi para lá. Então, tipo, ali Provavelmente fica. ali é a matriz, é a unidade principal É onde deles. eles conseguem descobrir o que eles querem de fato com aquilo, com aquelas refinamentos de dados. Outro ponto que eu acho legal é que a gente tem essa discussão de o cunhado do Mark, ele escreveu um livro que fala sobre a sua vida não depende do seu trabalho, você tem que viver externamente, você tem que estar ali meio que presente para os sentimentos, abraçar suas coisas. E a Lumon, ela segrega muito essa coisa de você ter que fazer, seguir essas regras, você é isso aqui, sabe? Ela limita muito os internos, né? E aí, quando ele começou a ler o livro, ele começou a entender que, ué, se eu A cabeça penso, eu dele. existo. Por que, que eu não tenho tanto direito quanto o meu externo? Por que, que eu não posso ir lá pra fora? Então, eu achei super interessante de pegar um livro, que são coisas que, quando a gente lê um livro, quando a gente tem essas pessoas que falam sobre o mundo, sobre a vida, às vezes a gente tem uma clareza sobre o que a gente quer ou como a gente quer que as coisas aconteçam. Acho que o livro, ele permite que a gente crie universos. E eu achei muito legal esse contraponto de como eles são, botar um chip na cabeça, e aí eles ficam trocando de personalidade, né? De corpos. Mas aí quando você tá lendo o livro, você cria uma consciência, eu achei isso muito legal. Eu acho que o personagem do cunhado vai ter muita importância, porque ele justamente, ele não sei se ele vai fazer um movimento de revolução naquela realidade ali,
Porque ele é totalmente contra a Lumon e o que eles fazem ali dentro, né? Sim. Ainda que ele não saiba 100%, até porque o cunhado dele não sabe nem o que ele faz ali. Ele só sabe que ele entra Ninguém no sabe. prédio e simplesmente ele apaga. E outra toma conta dele ali. Então eu acho que pela essa questão da literatura, eu acho que esse livro pode virar um hit naquela realidade ali Uhum. e trazer uma conscientização coletiva de o que a Lumon tá fazendo não é legal, entendeu? Então isso vai provocar não só as pessoas que estão trabalhando ou pensando em ir, como a própria organização. Eles podem ver, ó, isso aqui é uma ameaça pra gente. Esse cara aqui, o que ele tá fazendo aqui, pode causar alguma consequência grave pra gente. Então, talvez a família dele acabe ficando em perigo. Mas eu acho que, assim, a cidade inteira, ela não tem noção do controle que a Lumon tem sobre eles. Eu acho que, na Sim. verdade, a parada é muito mais embaixo, porque eu tava pesquisando, né, que eu gosto de fazer teoria, e eu acabei pesquisando muitas coisas sobre informações, porque existe um livro que conta algumas informações, tipo, arquivos confidenciais da Lumon. E aí, a gente tem. Eu não tenho como falar porque eu não sou expert, eu assisti há pouco tempo, né? Mas eles falam sobre o Krier, que ele era farmacêutico e ele se apaixonou pela mulher, ele era muito doente. E aí ele foi crescendo ali no meio dele, criando remédios pra população. Por isso que a Lumon é uma gota, porque a Sim. antiga logo era um caldeirão, né? De remédio. E aí, com esse tempo, o que dá a entender é que eu acho que a Lumon é meio de iluminar as pessoas, de, tipo, trazer eles pra um status de não doença. Eu acho que é mais biotecnologia, eu acho que é pra, tipo, tornar as pessoas, tipo um divergente, sabe? Que ele Uhum. fala que você tem que controlar as 4 emoções principais pra você se tornar uma pessoa perfeita. Aí é, tipo, o divergente tirava algumas e aí você vê que os divergentes eram errados porque tinham emoções, todas as emoções. Então acho que vai pelo esse caminho. Mas o ponto é que, se você reparar, a ala da perpetuidade mostram os antigos CEOs que são sempre da família dele. Sim. São sempre pessoas filhos e netos. E alguns desses CEOs, eles tiveram destaques no tempo que eles foram lá. E algumas partes da cidade têm nomes deles. Tipo, o Pip, o restaurante, é de um dos CEOs que chamava Pip Piper, alguma coisa assim. E aí tem a questão do lago lá, tem um lago que tem o nome da Uhum. família. Então, tipo assim, a escola Selvig, como é que é o nome? A, Não lembro. a chefe deles. Sim. Ela estudou numa escola pra meninas que é da primeira CEO também. Então, você vê que, tipo assim, a cidade em volta em si é muito dessa família. É muito sobre a Lumon. E aí você fica pensando assim, o que é aquilo ali, sabe? Tipo, uma cidade que tem vários lugares A importantes. cidade toda é um experimento? Exatamente, eu fico pensando isso, assim. Quem de verdade é de família ou não? Eles são descendentes dessas pessoas? Não sei, entendeu? Ficou muito confuso de tentar entender isso. Ficou tipo, parecendo que a cidade do lado de fora não é o lado de fora, sabe? Eles ainda continuam dentro, sabe? Eu fiquei pensando nisso depois. Eu falei, ih, Poderia ser uma reviravolta boa. esquisito Eles pensaram isso. que saíram, mas na verdade eles não saíram. Eles Eles ainda estão nunca dentro. saíram. É, tipo, o segundo filme de Maze Runner é isso. Eles acham que saíram do experimento, mas na verdade eles estão no segundo experimento. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, a cidade toda tem o nome da família, todos eles estão investindo, eles controlam grande parte da família, Sim. da É um cidade. monopólio ali, né? No caso. E aí você fica pensando, será que ele já não tem o chip em todo mundo e a gente não tá sabendo ainda? Cadê a liberdade? Eu acho que já não tem mais. E é isso aí. É um ponto. Mas eu acho que é uma série que todo mundo deveria assistir. Sim, sim. Infelizmente, aqui no Brasil, a Apple TV não tem tanta força, né? Também não tem muita divulgação, não tem uma campanha de marketing agressiva como o Netflix, o próprio Prime Video. Então a série, ela meio que ela fica numa bolha ali. Uhum. Quem assiste gosta muito e Isso. tem uma galera que não sabe nem da existência dela. Isso. Mas que se vier a conhecer, assistindo um episódio, tu já vai ficar pelo menos curioso pra ver o segundo. E a Exato. partir do segundo você não vai conseguir parar. Eu acho que ele tem um porém, que os episódios são muito longos e ele demora muito pra pegar o ritmo. Porque ele Sim. tem que explicar muito, porque se não explicar, você vai ficar confuso. Você vai ficar tipo, tá, mas e aí? Entendeu? O suspense é o que torna aquela coisa interessante. Então ele cozinha e vai cozinhando Sim. até chegar lá naquela coisa assim. Às vezes, assim, Talvez se tivesse 2 episódios a menos, teria um ritmo melhor, eu um acho ritmo que, mais eu acho que, acelerado. tipo assim, fazer uma maratona de uma vez só é legal. Agora, se a pessoa fosse ver semanalmente, não sei. A gente vai experimentar isso agora com a segunda Exato, a gente tá temporada. assistindo A gente vai isso. ser obrigado a assistir um por Eu semana. acho que eles demoram porque é semanalmente. E como a gente assistiu, a gente teve essa percepção diferente. Exatamente.
Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma série que. Eu não gostaria de ter esperado 3 anos pra assistir a segunda temporada. Nossa. Graças a Deus não fizemos isso. E, nossa, que se você fez isso, olha, você merece um prêmio. Mas eu acho que talvez isso também tenha bloqueado muita gente de começar a assistir. Porque demorou muito. É. Antigamente a gente tinha séries, temporadas de 24 episódios todo ano. Hoje em dia a gente tem séries de 10 episódios que saem de 2 em 2 anos a cada temporada. E teve a greve. Ainda teve a greve, entendeu? Então, assim, a gente acaba perdendo um pouco do público por essa demora entre as temporadas, né? Mas eu acho que ainda assim essa segunda temporada vai entregar bastante coisa. Eu acho que a gente vai ficar Ai, satisfeito. eu adoro o Irving. Eu tenho muita peninha dele. Porque é engraçado como ele é certo, né? Você vê, é aquela questão da dualidade do interno e externo dele. Ele trabalhou, ele serviu a marinha. Então ele é sobre ser uma pessoa correta, de seguir ordens. Sim. Então quando o interno dele entra lá, ele é o que mais segue a ordem. Ele fala, não pode fazer isso, gente. Ó, tá aqui que é isso, isso, isso. A gente tem que fazer isso, isso, isso. As leis são assim, assim, assado. Você não pode se questionar. Se eles disseram que a gente não precisa. Só que aí a gente vai vendo que o interno dele tava investigando alguma coisa. Então, tipo, até que ponto a nossa personalidade não deixa vazar pro outro? Eu acho que é legal ter essa questão que a personalidade de alguma forma respinga ali, sabe? E eu gostei. Acho que dá pra fazer muita teoria, assim, e ficar tipo, "Ah, meu Deus! Será que as personalidades vão se fundir em algum momento? Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que o problema é que Peter, como é que fala? Não sei falar. O que morreu. Eu acho que o problema foi que eles não conseguem juntar o interno com o externo. Porque como eles são memórias diferentes, quando você coloca eles juntos, que é o que aconteceu com ele, porque ele tava com as duas memórias, ele sabe da existência, mas é o Sim. externo, mas ele lembra das memórias do interno dele, meio que fundiu em um só, que acho que eles chamam de reintegração. Reintegração. Essa reintegração seria, tipo, a fusão. Só que, como eles ainda não têm ideia de como isso funciona, meio que ele começou a dar um bug Um bug até que interno. morreu. Porque ele não consegue lidar com a diferença de atmosferas e até acho que o cérebro ele não tem a capacidade de Porque existe um juntar as conflito. informações, Existe um entendeu? conflito. Então eu acho que. Por quê? Ele não tinha essa ideia do mundo lá fora, ele não tinha essa coisa. Agora, esses internos, eles estão. Eles falam, pô, se a gente mudar e der consciência de que existe uma coisa lá fora, que o seu externo, ele tá ligado. E se eles tiverem até a forma que nem falou assim, vamos botar uma sala pra você falar com a sua família. Eu acho que essa graduação. Sabe o que parece? Parece de fato que é uma pessoa que tá em coma. E aí, imagina uma pessoa quando fica 10 anos em coma. Quando ela volta, ela não consegue processar a informação do que É aconteceu. muita coisa. Ela ainda tá ali há 10 anos atrás. Todos os últimos pensamentos dela sobre vida é de 10 anos atrás. Aí, quando ela chega e você quer mesclar ela nesse mundo, não vai dar certo. Então, eu acho que eles estão tentando fazer essa reintegração do interno e o externo. Pra meio que funcionar esse chip da Então, pessoa mas não na surtar. verdade não são eles Lumon. É aquela organização que tem sempre Sim. uma organização ali É, lutando o braço contra. direito. Que era a mulher, o braço direito, que é a mulher que, inclusive, ela foi uma das médicas que Sim, trabalharam no início isso. da Lumon e ela saiu quando ela percebeu, ó, o que a gente tá fazendo aqui não é legal com Exatamente. essa galera, a gente tá escravizando pessoas. Exato. Então, ela tá com essa equipe que a gente também não viu, a gente só teve a superfície ali, a ponta do iceberg. Existe uma organização secreta que tá tentando combater a Lumon. E aí, quando eu tô te falando, ela pode ficar ainda mais forte com as teorias e as análises do cunhado, entendeu? Sim. Porque eles vão juntar Claro, essas forças. que ele, a Halle, ela deu aquele depoimento sobre, e aí eles fizeram a revolução dos Dos quatro, né? revolução do refinamento de macrodados. Então, eu acho que é aquilo, assim, é muito engraçado porque quando uma empresa erra, ela tenta passar pano em cima e falar, nós melhoramos nossa política, e aí Foi o a que eles Lumon tá fizeram. fazendo isso, né? Exato. Mas eu acho que tem muito pano, assim, pra gente surpreender de o que vem aí, o que é isso. Porque eles têm muitas perguntas pra responder ainda. Sim. Eu espero que eles tragam mais respostas do que perguntas nessa temporada. Mas eu acho que se tiver uma terceira temporada, a gente vai ter as Eu acho respostas que do vai que a ter. gente não foi na primeira, mas a segunda vai abrir assim, ó, um mundo, assim. Meu Deus, e agora o que eu faço aqui? Eu sou só um bebê, só tenho 6 anos. E é isso.